Cumprimentamos a todos que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. É com grande alegria que estamos hoje aqui para estudarmos a Sua palavra e termos esta oportunidade de conhecermos a verdade de Deus e assim andarmos na Sua bênção. O estudo de hoje é uma continuação do plano de leitura que a nossa igreja tem feito e o livro estudado hoje é o livro de 1 Samuel. O título da nossa aula é A Escolha Soberana de Deus. O versículo-chave do nosso estudo está lá em 1 Samuel 12:14 e diz assim: Se temerdes ao Senhor e o servirdes, e lhe atenderdes a vós, e não lhe fordes rebeldes ao mandado, e seguirdes o Senhor vosso Deus, tanto vós como o vosso rei que governa sobre vós, bem será. Aqui é um pequeno esboço daquilo que nós estudaremos. Nós vamos ver um pouquinho alguns dados do livro, o seu contexto histórico, alguns personagens escolhidos como os principais, e aí propriamente o conteúdo do livro. Falaremos de alguns personagens, citando ali algumas passagens que são pertinentes ao nosso estudo. Por fim, uma conclusão e umas considerações sobre a escolha soberana do Senhor. Bom, dados do livro. O autor, ele é geralmente assumido que Samuel escreveu até o capítulo 24, como no capítulo 25 é narrada a morte de Samuel, então não teria como ele ter escrito esta parte. Então, em 1 Crônicas, nós vemos a citação de dois outros profetas que andavam com Samuel, que é Natã e Gade. E por causa desta informação, o restante do livro é atribuída a autoria a estes dois profetas. A data é um período abrangido no livro, que se inicia no nascimento de Samuel até a morte de Saul, aproximadamente de 1171 a.C. a 1056 a.C. O contexto histórico deste livro, ele é uma continuação do livro de Juízes. Portanto, Samuel, ele é considerado o último juiz de Israel, porque neste livro também nós vemos a transição do governo dos juízes, que eram homens instituídos por Deus, para o governo monárquico dos reis. E uma característica deste período dos juízes é que não havia um governo centralizado. Os juízes eles tinham um poder, um domínio regional. E então a monarquia ela surgirá com Saul, o primeiro rei, e a partir deste momento a, as tribos de Israel elas passam a ser centralizadas em um governo. Bom, aqui os principais personagens que nós encontramos neste livro. Nós temos Eli, o sumo sacerdote e juiz que antecedeu Samuel, e o período com que ele julgou Israel foi de 40 anos. Ana, mãe de Samuel, uma mulher temente ao Senhor, que dedicou Samuel ao Senhor ainda quando criança. Samuel, sacerdote, profeta e o maior juiz de Israel, ungiu os dois primeiros reis de Israel. Saul, o primeiro rei, nomeado por Deus, que teve inveja de Davi e tentou matá-lo. Jonatas, o filho de Saul, que tornou-se muito amigo de Davi e reconheceu que Deus era com Davi. E Davi, que foi o maior rei de Israel, pastor, músico e poeta, antepassado direto de Jesus Cristo. Bom, então agora entramos no conteúdo do livro. O livro de 1 Samuel, ele contém histórias extraordinárias de pessoas que foram tementes ao Senhor e outros exemplos terríveis de pessoas que não foram tementes ao Senhor. E além disso, apresentou o chamado daquele que foi o maior rei de Israel, que foi Davi. Bom, agora estudaremos a personagem de Ana. Ana foi muito importante neste livro. Nós vemos muitas características de serva do Senhor, que temeu o Senhor, que sabia que somente no Senhor ela encontraria sua vitória. Então nós vemos aqui, né, algumas características de Ana.
Ela era temente a Deus, ela era mulher de Eucana, e Eucana tinha duas mulheres, Ana e Penina. Ambos subiam anualmente ao templo para sacrificar ao Senhor, mas Ana era estéril, Penina não, Penina tinha filhos, e por isso ela importunava Ana. Então Ana, diante deste grande desafio que ela tinha de ter filhos e este desejo que ela tinha diante do Senhor, ela foi então numa dessas idas ao templo e orou ao Senhor de uma forma muito pessoal, colocando a sua vida totalmente diante do Senhor, mas em sua oração ela não proferia nenhuma palavra, apenas chorava. E por isso foi tida por Eli ali naquele momento como uma mulher embriagada. No entanto, ela ali conversou com Eli e disse que estava muito angustiada, por isso chorava tanto e não estava embriagada. Então Eli a despediu em paz e disse que para que o Senhor completasse e ouvisse a sua oração. E Deus ouviu a sua oração porque logo depois nós vemos a narrativa de que Ana foi visitada pelo Senhor e concebeu Samuel. E Samuel permaneceu com ela até o momento em que ele foi desmamado, e assim que ele foi desmamado para cumprir a promessa que ela fez naquela oração, que foi que se Deus atendesse ao seu desejo de ser mãe, ela dedicaria o seu filho ao serviço do templo. E assim foi. Deus concedeu e ela cumpriu com a sua promessa. Então, logo que Samuel foi desmamado, ela entregou Samuel a Eli para que ele vivesse ali junto com Eli e aprendesse o sacerdócio. E agora nós vamos ler aqui 1 Samuel 1,11 e mostra para a gente esse voto que ela fez ao Senhor. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Então, a partir desse momento, Ana, ela sai de cena e o livro passa a se deter mais na figura de Samuel e dos filhos de Eli. Os filhos de Eli, eles também eram sacerdotes, eles trabalhavam no templo, eles ofereciam sacrifícios. No entanto, todos ali em Israel sabiam da má conduta dos filhos de Eli. Inclusive o próprio Eli sabia disso, né? Conforme 1 Samuel 2, do 11 ao 17, e 1 Samuel 2, 22 ao 25. Ele não exortou perfeitamente os seus filhos com relação aos seus maus feitos, mesmo sabendo que, não, que seus filhos não agradavam o Senhor. E qual era o delito dos filhos de Eli? Eles não procediam de acordo com o mandamento dos sacrifícios. Eles tomavam uma parte que não era, que Deus não tinha reservado para os sacerdotes. Então eles pegavam pedaços de carne ali que não eram designados aos sacerdotes, além de carne crua e outros detalhes do sacrifício, né? E juntamente com isso, eles eram promíscuos e deturpavam todo o ensino do Senhor em Israel. Por isso eles eram mal vistos pelo povo. Mas em contrapartida, nós vemos aqui a exaltação de Samuel, no versículo que se encontra em 1 Samuel 2,26. Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Então, tanto o povo reconhecia a autoridade de Deus sobre Samuel, quanto o próprio Senhor se agradava da vida de Samuel. Vemos aqui a clara distinção daqueles que não obedecem o Senhor e daquele que obedecia o Senhor, que era Samuel. Na sequência aqui da narrativa, Samuel passa a ter um destaque maior e logo após a morte dos filhos de Eli e do próprio sacerdote Eli,
Samuel foi grandemente levantado para conduzir o povo e julgou Israel por todos os dias de sua vida. 1 Samuel 7,15. E após o retorno da Arca da Aliança às terras de Israel, o povo se mostrou arrependido e Samuel liderou um grande reavivamento. Porém, o inimigo se mostrou grandemente enfurecido e, através do povo filisteu, tentou impedir essa obra de reavivamento no povo de Israel. Mas o Senhor operou um grande livramento através da vida de Samuel, como leremos agora no texto. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração para o Senhor, e servi só a ele, e ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os Astarotes, e serviram ao Senhor. E disse mais Samuel: Congregai todo o Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram a água e derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram: Pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. O que ouvindo os filhos de Israel tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: Não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas trovejou o Senhor aquele dia com um grande estampido sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Portanto, nós vemos aqui este grande livramento que Samuel operou através do Senhor em Israel, iniciando primeiramente com esse reavivamento. Vemos neste exemplo que quando os corações se voltam para o Senhor, para obedecê-lo, a bênção do Senhor nos alcança de uma forma que o inimigo não tem poder de tirar essa bênção do Senhor e de derrotar, porque o Senhor é conosco. E tal como foi o Senhor ali com Samuel, e não houve guerra, e os filisteus foram derrotados pela mão do próprio Senhor. E aqui, apesar de toda esta obra maravilhosa que Samuel operou no meio do povo, vemos aqui a transição do, do regime dos juízes para o regime monárquico. Mas isso não aconteceu de uma forma que tivesse sido uma ordem direta de Deus. Mas o povo, primeiramente, exigiu de Samuel que preparasse um rei segundo o exemplo das nações vizinhas. Então o povo, apesar de ter sido liberto das mãos dos filisteus de uma forma maravilhosa, o coração do povo ainda não estava voltado para o Senhor, porque eles não reconheceram a autoridade do Senhor sobre a vida de Samuel. Então, mesmo Samuel tendo sido um grande juiz, o povo não reconheceu a soberania de Deus e desejou ter um líder conforme as outras nações. No entanto, disse o Senhor a Samuel: Atende à voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele, segundo todas as obras que fez desde o dia em que o tirei do Egito até o dia de hoje. Pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti. 1 Samuel 8, 7 e 8. Mas fazia parte do plano do Senhor levantar um rei. Portanto, o Senhor preparou um rei para Israel, que foi Saul. Saul ele teve a escolha de Deus. Portanto, ele teve a oportunidade de ser um grande rei segundo o coração de Deus. No entanto, nós vemos no discorrer da história
que Saul foi rejeitado pelo Senhor. Mas, primeiramente, nós vemos aqui que Deus o escolheu. Então Saul teve a oportunidade diante do Senhor de ser um bom rei. Saul foi designado pelo Senhor para ser rei. Em 1 Samuel 9,16. Ele foi revestido do Espírito de Deus. Deus deu condições para que ele pudesse obedecer. Todavia não foi temente ao Senhor. Ele foi vaidoso, requerendo a glória das vitórias para si. Nós vemos isso no exemplo quando Jonatas venceu uma batalha contra os filisteus, mas Saul mandou apregoar em todo Israel de que tinha sido ele quem tinha operado esta vitória. E por fim, ele desobedeceu a ordem de Deus dada por Samuel por 2 vezes, como nós veremos. E a primeira desobediência de Saul trouxe uma grande consequência. Então Samuel disse a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Nós vemos aqui que depois de Saul ter apregoado que tinha vencido os filisteus, esta notícia chegou aos filisteus e eles se reuniram num grande exército para lutar contra Israel. E todo o exército que estava junto com Saul ficou atemorizado e começou a fugir. Porém, a ordem de Samuel era para que Saul esperasse 7 dias, para que Samuel chegasse e sacrificasse ao Senhor, e assim o Senhor pudesse operar um grande livramento. No entanto, Saul não conseguiu esperar, e ele mesmo ofereceu um sacrifício ao Senhor, um holocausto, desobedecendo a ordem que Samuel lhe tinha dado. Por isso Deus rejeitou Saul a partir deste momento. E no segundo ano de reinado de Saul, ele teve mais uma oportunidade para ser obediente a Deus, mas também falhou nessa prova, porque Deus tinha ordenado através da vida de Samuel que Saul lutasse contra os amalequitas e exterminasse esse povo. No entanto, Saul preservou a vida do rei deles, Agag, e dos seus animais, com a argumentação de que os animais seriam para sacrifício ao Senhor e Agag teria sido preservado por algum outro motivo. E, no entanto, nós vemos que Saul foi desobediente à ordem de Deus mais uma vez. E aqui vemos aquele versículo conhecido do livro que diz que não importa, Deus não se importa tanto com os sacrifícios, mas sim com a obediência. Então veio a sentença de Deus sobre Saul definitivamente. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: Arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Após a rejeição de Saul, Deus ordena que Samuel fosse a Jessé, um homem que morava em Belém e tinha alguns filhos, pois um deles seria ungido como rei, o próximo rei de Israel. E a primeira diferença que nós vemos aqui, né, é a aparência de Davi e de Saul. Nós veremos que existe tal como foi com Samuel, Eli e os seus filhos, a diferença de que os filhos de Eli não temeram o Senhor, e Samuel sim. Aqui nós vemos a mesma diferença com Davi e Saul. Saul era um homem que teve a oportunidade de ser um bom rei, no entanto, a sua vaidade, a sua desobediência invalidaram o conserto do Senhor, a escolha do Senhor. Já Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, e isso significa que ele era obediente à vontade do Senhor, ele temia o Senhor,
mas também tinha a diferença aqui física. Davi, aos olhos humanos, ele não seria escolhido como um dirigente de uma nação, porque ele tinha características físicas que não chamavam tanto a atenção, diferentemente de Saul, que tinha um porte e chamava muita atenção aos olhos humanos. No entanto, aqui Samuel ele é instruído pelo próprio Senhor a não olhar com este critério, não procurar ninguém que tivesse uma aparência de rei, mas escolher um homem que fosse segundo a vontade de Deus. E nós vemos aqui que a primeira diferença entre Saul e Davi era a aparência. Por isso Samuel foi orientado a não escolher por meio deste critério. Passaram os filhos de Jessé e o primeiro chamou muita atenção de Samuel. E por isso ele foi exortado aqui pelo Senhor. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor conhece o coração. E aqui passamos a descrever um pouco mais de Davi, né? Davi ele era um homem segundo o coração de Deus, temente e obediente ao Senhor. Ele foi também cheio do Espírito de Deus e reconhecia que o seu êxito nas batalhas era por causa de Deus. Mas não só nas batalhas, em tudo, Davi reconhecia o Senhor sobre a sua vida. E logo após que Davi ali é ungido e cheio do poder do Senhor, do Espírito de Deus, vem o episódio da afronta de Golias. Por 40 dias, Golias afrontou o exército de Israel. E não só o exército de Israel, mas o Deus de Israel. Por isso, Davi, quando foi ali visitar os seus irmãos no campo de batalha, ouvindo a afronta de Golias, ele viu essa afronta de Golias como uma afronta ao próprio Deus de Israel. Então, Davi tomou a frente, como nenhum valente de Israel se dispôs a lutar contra Golias, Davi se ofereceu. Mas ele estava certo, ele confiava no Senhor de que Deus daria a condição para vencer Golias. Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Disse mais Davi: O Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, e ele me livrará das mãos deste filisteu. Aqui mais uma diferença entre Davi e Saul. Davi ele era muito corajoso, diferentemente de Saul, que por várias vezes sentiu medo e acabou se acovardando. Outra diferença, Davi ele sempre consultava o Senhor para saber qual que era a vontade de Deus, diferentemente de Saul. Consultou Davi ao Senhor, dizendo: Irei eu e ferirei estes filisteus? Respondeu o Senhor a Davi: Vai e ferirás os filisteus, e livrarás Keila. 1 Samuel 23:2. O temor de Deus sempre esteve presente em Davi. Um exemplo é que ele nunca pretendeu matar Saul, porque ele era ungido. Porque depois vemos que Saul, sabendo da escolha de Deus sobre Davi, ele sentiu uma inveja enorme sobre Davi e passou a perseguir Davi para o matar. Mas Davi teve a oportunidade de derrotar Saul por 2 vezes. Mas nestas 2 vezes, Davi ele não matou Saul porque ele reconheceu que Deus daria a oportunidade de ser a oportunidade a Davi de ser rei. E portanto, Davi não estendeu a mão a Saul porque ele também era um ungido do Senhor. Então, no momento certo, Deus prepararia para que Davi fosse o rei. E esse temor sobre os feitos do Senhor fez com que Davi preservasse a vida de Saul. Então vemos lá. E disse aos seus homens: O Senhor me guarde de que eu faça algum mal ao meu senhor, que era Saul. Isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois Saul é o ungido do Senhor. Bom, e finalizando aqui a vida de Davi, nós afirmamos que a escolha de Deus, ela não falha.
Deus é perfeito em todos os seus atos, como está escrito lá em 1 Samuel 15, 29. Também a glória de Israel não mente, e nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Deus, ele escolheu Eli e a sua casa e deu toda a condição para que eles exercessem uma obra perfeita. Mas mesmo eles sendo exortados e recebendo tempo de arrependimento, eles não atentaram para essa exortação do Senhor e desprezaram a obra de Deus. Foram desobedientes e rebeldes. Samuel foi levantado no lugar e o povo reconheceu a autoridade de Deus sobre ele. Então vemos aqui nesta primeira parte do livro essa distinção do sacerdócio, um sacerdócio que era temente e obediente e foi grandemente abençoado pelo Senhor na vida de Samuel, e o sacerdócio que foi desobediente e não temeu o Senhor, por isso foi cortado da obra, foi cortado do povo de Israel. Tanto Eli quanto seus filhos tiveram uma morte terrível. Mas vemos nessa distinção que é feita a exaltação daquele que é obediente ao Senhor, que aconteceu com Samuel. Da mesma forma, vemos assim que a escolha de Deus ela não falhou sobre Saul, porque Deus ele é perfeito e preparou para que Saul pudesse ter toda a condição de ser um bom rei em Israel. No entanto, Saul ele foi vaidoso, ele não obedeceu às ordens de Deus e por isso Deus não permitiu com que Saul continuasse sendo rei sobre Israel. Então, aqui da mesma forma, Deus não errou em colocá-lo como rei, atentando para o desejo do povo. Saul teve a oportunidade de ser um bom rei e ter a sua descendência confirmada no trono. Para isso também foi revestido do Espírito Santo de Deus, mas desobedeceu e por isso foi desprezado pelo Senhor. Deus verdadeiramente escolheu Eli e Saul. Eles tinham toda a condição de realizar a sua vontade, em terem o seu chamado confirmado. Porém, não foram obedientes e nem tementes ao Senhor. Antes andaram segundo o seu próprio entendimento e por isso foram reprovados. Bom, partindo agora para a conclusão do nosso estudo, nós vemos aqui que no primeiro livro de Samuel, Deus ele escolhe homens para realizarem o seu propósito santo, e para isso dá toda a capacidade e toda a condição para que eles possam cumprir com o seu chamado. No entanto, a desobediência e a falta de temor invalidam esse chamado do Senhor. E aqui nos lembramos do versículo-chave do nosso estudo, porque o chamado do Senhor, ele é condicional. Vamos ler o versículo novamente. Se temerdes ao Senhor e o servirdes, e lhe atenderdes a vós, e não lhe fordes rebeldes ao mandado, e seguirdes o Senhor vosso Deus, tanto vós como o vosso rei que governa sobre vós, bem será. 1 Samuel 12, 14. O chamado do Senhor, a promessa do Senhor, a aliança do Senhor, ela é condicional à obediência à sua palavra. Se aquele que é chamado desobedece, essa aliança, este chamado, ele é retirado. Então, o exemplo do erro desses homens nos traz o ensinamento de que o temor e a obediência à palavra de Deus são o caminho para a vitória do homem. Assim, nós finalizamos o estudo deste livro. Nós agradecemos a Deus mais uma vez por esta oportunidade e aproveitamos aqui para convidá-los a continuarem acompanhando os estudos do Antigo Testamento neste plano de leitura que tem sido realizado em nossa igreja. Fiquem na paz do Senhor Jesus e até o próximo estudo.